Uma passagem sem saída, entendeu, irmão? Essa é uma passagem bíblica sem saída mesmo. Existem passagens bíblicas que você olha e fala, meu Deus do céu. Essa é uma delas. Vamos lá, irmão. Vamos ver aqui. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, diga aos solteiros e às viúvas que é melhor que permaneçam como eu. Amém? Eu não falei que isso é uma passagem sem saída. Então, o capítulo 7 de Coríntios, ele é um capítulo polêmico, se fosse falar, porque polêmico não, né? É um capítulo delicado, porque Paulo ele vai trazer várias orientações para pessoas casadas, para viúvas, para solteiros. Então, tentar fazer um resumo aqui para contextualizar o capítulo 7 de Coríntios. Então, nesse texto que nós lemos, Paulo passa a dizer assim, olha, existem pessoas que são como eu. Como eu, que tem o dom do quê? De celibato. Então, Paulo está falando, existem uma característica, uma classe de pessoas que são assim, que está no capítulo 7, no versículo 8. Ele fala que existe o dom de ser solteiro, né? Essa é uma palavra mais bonita para se usar. O segundo ponto é que se você não tem o dom do celibato, ou o dom de ficar solteiro, no capítulo 7 vai falar, você deveria se casar-se, porque não é bom que o homem fique só. No capítulo 7, no versículo 9, Paulo fala que é melhor você casar do que viver abrasado. O que é abrasado? Viver com desejo no seu coração, com aquele fogo que fica consumindo você. No terceiro ponto, ele fala assim, olha, se você está para se casar, certifique-se que o seu marido, que o seu futuro esposo, ou a pessoa que você está interessado, seja uma pessoa convertida no Senhor. Capítulo 7, versículo 39. Capítulo 7, verso 14. Fala assim, se você está casado com uma pessoa incrédula, faça de tudo, faça todo o esforço necessário para você não se afastar dessa pessoa, porque os vossos filhos podem ser santificados por meio de vocês. Não se afastem dessa pessoa. Capítulo 7, versículo 3, verso até o 5. Fala assim, se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar ao seu cônjuge a devida satisfação sexual que ele tem direito. Então, contextualizando aqui, Paulo aqui dá um conselho para vida conjugal, para casados, para solteiro, mas ele chega num ponto, ele fala assim, tudo que eu falei aqui, essas orientações, eu gostaria que vocês fossem como eu, que tivessem o meu dom, que tivessem o dom de celibato. Tu me diz que Paulo era uma pessoa solteira. Ninguém sabe se era uma pessoa viúva ou uma pessoa divorciada, mas tudo que a Bíblia fala é que ele era uma pessoa solteira. Para tentar trazer uma visão aqui para a igreja toda de Coríntios, que a pessoa que está solteira não é uma pessoa que está o quê? Que está incompleta ou que está fracassada. Existem pessoas que receberam do Senhor mesmo essa vocação, esse dom. Não apenas Paulo diz que gostaria que vocês permanecessem assim, solteiros, como eu, mas ele vai, como eu não, como Paulo. Como Paulo, mas como ele vai falar, como eu como uma pessoa completamente dedicada no trabalho divino. Ele fala, como eu. Não é a vida solteira que tem glória em si. Não há nenhuma glória. Ele fala, a vida como a minha, dedicada no Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 7, verso 7, ele fala, eu gostaria que todos, ele fala todos, que todos fossem como eu. Então ele fala que a espiritualidade ou maturidade de uma pessoa não é determinada pelo seu estado civil. Quem está trazendo essas instruções aqui é uma pessoa que ela é solteira. Então, no versículo 26, pergunto que vocês acompanhem esse contexto aqui, diz assim, acho, pois, que é bom, versículo 26, por causa da instante necessidade que a pessoa fica como está. Está ligado à mulher? Não procure separação. Está livre de mulher? Não procure o casamento. O que vai falar? Versículo 26. Falei que esse é um mensagem sem saída. Então, no verso 26, ele vai usar esse termo aqui. Olha, por causa da instante necessidade
vontade ou pressão. Vários comentaristas bíblicos dizem que Paulo está falando sobre... Ele dá essa orientação porque os crentes estavam a ser perseguidos. Era um momento que a igreja estava a ser dizimada. Para ser melhor que você seja perseguido sozinho do que ser perseguido com uma família inteira. Então, melhor que você permaneça assim. Outros dizem que era por causa de quem? De necessidades financeiras também. Isso não pode ser verdade, mas são comentários, porque isso demonstraria uma certa incredulidade. É o que nós vemos hoje, pessoas com medo de ter filhos por não saber como manter. Isso revela a incredulidade no poder e na providência divina. Outros dizem que Paulo diz isso por causa de uma questão escatológica, porque entendia que a vinda de Cristo estava próxima e não queria que os irmãos se distraíssem bastante com muitas coisas, porque no verso 29 ele diz que o tempo se abrevia, inclusive que os casados deveriam viver como se fossem solteiros. Seja lá qual o contexto, uma coisa é verdade: Paulo não está a fazer pressão para ninguém se casar. E Paulo era o quê? Judeu. E o judeu supervalorizava o casamento. Um judeu, para você ter noção, o judeu homem, com 12 anos, ele já pensava em casamento. Com 12. A mulher com 15. Há um comentário bíblico sobre os judeus que diziam que se até os 20 anos você não se casou, você está em pecado. Então Paulo tenta trazer uma visão que era praticamente contra o senso comum. Hoje, irmãos, o jovem solteiro na igreja, as pessoas solteiras na igreja, as pessoas não casadas na igreja, elas sofrem pressão no trabalho, na família, em qualquer lugar. E elas chegam na igreja e elas encontram essa mesma pressão. As pessoas não casadas hoje são mais pressionadas para encontrar um relacionamento do que propriamente para melhorar o seu relacionamento com Cristo. Então, as pessoas saem do mundo, vêm para a igreja e encontram o quê? A mesma pressão. Resultado: as pessoas acabam se relacionando com a primeira pessoa que aparece, que mostra interesse, para mudar um status e deixar de ser pressionado. Isso não é saudável e não é bíblico. Uma coisa que deve ficar... Imagina, provavelmente você não gostaria de ter um pastor como Paulo, que ele fala: eu prefiro que você fique assim. Nenhuma pressão que Paulo faz para ele. Sabe essa pressão que existe na sociedade? É uma pressão que Paulo, como pastor, não fazia para as pessoas. Não fazia mesmo. Às vezes, nós encontramos pessoas com uma certa idade que estão assim, não estão casados, e nós fizemos uma pressão: você precisa se casar, a idade está passada, você precisa de alguém. Passamos a ideia de que aquela pessoa que está assim, que não se casou ainda, é uma pessoa que está incompleta, é uma pessoa que ainda não está suficiente. Quando nós falamos dessa forma, isso não ajuda muito as pessoas, porque existem pessoas, de acordo com o Senhor Jesus, que têm o dom de ficar assim mesmo. Você vai encontrar isso em Mateus 19, 12, que o Senhor Jesus fala sobre aqueles que se castraram pelo reino, aqueles que receberam o dom de celibato. Vocês conseguem ver que esse dom parece que ninguém fala? Parece que quando chega aí nesse dom, todo mundo é sensacionista, né? Todo mundo não crê que esse dom existe. Então, nós temos que olhar para esses irmãos que estão numa idade às vezes elevada, que não se casaram ou não vão se casar ainda, e dar graças a Deus também. Que em meio a essa solidão que eles estão, a graça faz o quê? A graça triunfa. Esses irmãos não estão se entregando na primeira pessoa que aparece. Temos irmãos e irmãs na igreja assim, e não podemos vê-los como se fossem pessoas incompletas. Por quê? Porque se nós formos para esse padrão, olhar para as pessoas que não se casaram ainda com pessoas incompletas ou com pessoas não maduras o suficiente, vamos pegando lá do não incompleto. Nós vamos olhar para as crianças da igreja como se fossem incompletas. Vamos olhar para as viúvas como se fossem incompletas. Vamos olhar para os profetas, para Jesus, como se fossem pessoas incompletas. Sendo que completo, o que faz um ser humano completo, não o status do seu estado civil, é a sua relação com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Um dia todo mundo vai ficar solteiro. Os casados vão ficar solteiros porque um dos cônjuges vai morrer. Isso não é um pensamento negativo. Isso é o quê? E ainda assim, eles não vão deixar de ser o quê? Pessoas completas. Porque eu queria falar completeza. Essa palavra não existe, né? Não sei. O que completa um ser humano é quem? É o Senhor. Ser um homem ou uma mulher solteira, muitas das vezes é encarado como o quê? Como um fracasso. Como uma derrota. E nós temos a seguinte missão, que a nossa missão é encontrar pessoas solteiras que fazem com que elas casem. Nós temos esse trabalho, às vezes. Nós damos esse trabalho. É como se a vida
feliz ou como se a vida começasse depois que a pessoa se case. Esse não é o contexto de Paulo. Então, havia um homem na igreja. Ele estava tão cansado das pessoas perguntarem se ele estava casado, que ele olhava para as pessoas e dizia... Perguntavam para ele, você ainda não se casou? E ele, como ele sabia que faria essa pergunta para ele, ele chegava nas pessoas casadas e perguntava, vocês ainda estão casados? Ele perguntava assim dessa forma, porque viviam perguntando, fazendo essa pergunta para ele. Então, nós, quando agimos assim, nós fizemos o quê? Acabamos vendendo uma falsa esperança para as pessoas. As pessoas solteiras, quase todas as pessoas solteiras que não se casam ainda, alimentam a ideia de que a vida vai começar quando eles se casarem. Enquanto disso, não estão a viver ainda, estão a sobreviver. Conseguem suportar um monte de coisas. Então a pessoa começa a imaginar que será amada realmente quando se casar. Enquanto isso, não pode ser amada. Só que isso não é verdade. Você é amado por Deus. Você é amado pela sua igreja, você é amado pela sua família, você é amado pelos seus irmãos, você é amado pelos seus colegas, você já é amado pelo Senhor. Então nós começamos a projetar nessas pessoas de que a vida vai começar. Às vezes me falam, quando você casar, você vai entender isso. Irmãos, às vezes nós depositamos essas falsas esperanças. Quando eu me casar, eu conseguirei vencer os pecados na área sexual também. Aí a pessoa tem problema com pornografia, com masturbação, fala tudo o que eu preciso, de me casar eu preciso. É como se a minha vida pura vai começar quando eu me casar. Conseguem ver que enquanto isso a pessoa não está a viver, está a sobreviver, depositando toda a esperança futura e o tempo está passando. Então, quando eu me casar, eu serei completamente satisfeito. Se vocês quiserem me acompanhar o versículo 7, ainda Paulo fala sobre os desejos sexuais das pessoas solteiras também. Fala sobre isso. Versículo 8 diz, porém, aos solteiros e às viúvas. Aqui, essa palavra solteiros, não vamos entender essa palavra solteiro como alguém que nunca namorou. Quando a Bíblia fala sobre alguém que nunca namorou, não usa esse termo solteiro, usa a palavra virgem, ou a pessoa que nunca se relacionou. Aqui provavelmente é para pessoas que são divorciadas, ou que perderam um cônjuge, ou que o cônjuge se afastou por causa da fé em Cristo também. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu. Mas se não conseguem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abraçar. Quando fala assim, fala sobre os desejos sexuais, a oração, não entendemos? Nos ajuda a dominar os nossos impulsos sexuais. Mas a oração não tira esse desejo do teu coração. Isso tem que ficar claro. Não entendemos? A oração não vai. Você pode orar a noite toda. Pode fazer o jejum que você quiser. Você tem esses desejos. Foi criado por Deus com esses desejos. Não assim, entendemos? Isso não é uma coisa que a gente tenta espiritualizar, não. Paulo fala assim, olha, as pessoas também devem se casar para satisfazer o quê? O desejo sexual. O sexo, ele faz parte das motivações do casamento. Não é a maior motivação, mas ele faz parte. Assim, se você não consegue controlar esse impulso, esse desejo que está aí, está queimando no seu coração, você deve fazer o quê? Case. Não fique assim. É perigoso quando as pessoas casam apenas por causa do sexo. Mas também é perigoso se elas casam sem ter esse desejo. Não é a coisa mais importante do casamento, mas faz parte do casamento. É que Paulo traz nesse contexto. Porque uma pessoa pode se afastar do outro, tanto pela falta de oração e piedade, como pela falta de relações no matrimônio. Paulo aqui vai falar uma coisa importante. Se não há esse desejo sexual no seu coração, se isso é uma coisa que não abraça você, você vai se casar por quê? Foi o que Paulo diz no contexto. Se não conseguem conter, fazer o quê? Case. Se você não tem esse desejo, não sente essas necessidades sexuais, talvez você tenha o mesmo dom de Paulo. E deveria aproveitar a sua vida como Paulo e Jesus. Uma vida completamente dedicada ao reino. Às vezes a pessoa tem esse dom e acabam se casando e fazendo com que outros pecam. Nossa cultura é tão idólatra por sexo
supervaloriza tanto o sexo que quando ouve que talvez existem pessoas que têm esse dom, já, meu Deus do céu, será que pode? Nós tendemos a ver essas pessoas como se não fossem humanas ou menos humanas, mas Cristo foi assim. Vocês conseguem imaginar que nós servimos um Deus virgem, um Deus que nunca se relacionou, um Deus solteiro, mas que foi completamente homem e não foi menos humano do que nós? Então, Paulo está dizendo, olha, mais ou menos assim, se o desejo sexual não é algo que atrapalha a sua solteirice santa, você deveria considerar permanecer assim para a glória de Deus. Que você possa ser uma pessoa mais útil assim. Não segue o senso comum, é o que eu estou dizendo. Melhor é você casar do que se abrasar. Se isso não abrasa você, eu quero que você fique como quem? Como eu sou. Talvez você tenha o meu dom, o dom de Paulo. Capítulo 7, versículo 12. Fala assim. Mas por causa da prostituição, tenha cada um a sua própria mulher e o seu próprio marido. Paulo está falando assim, olha, é por causa desses desejos que você não consegue controlar que vocês deveriam também procurar se casar, para não viver onde? No pecado, na cobiça. O casamento também ele tem a função de fazer o quê? De diminuir a imoralidade sexual dentro de quem? Do povo de Deus. Eu estou falando isso para a igreja. Então, irmãos, existem muitas vantagens em ser uma pessoa casada. Você tem alguém para te ouvir, você tem alguém para ajudar a lidar com seus pecados, você tem alguém para compartilhar a vida, alguém para lidar, para fazer viagem, alguém que vai te ajudar financeiramente, alguém para dividir a pizza, alguém para brigar com você, alguém para fazer um monte de coisas. Mas Paulo mostra uma vantagem de ser uma pessoa solteira. Deixa eu me acompanhar o versículo 32. Capítulo 7, versículo 32. Paulo vai mostrar ele fala assim, quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua mulher. Ser casado tem várias vantagens, mas ser solteiro tem uma. Ele fala assim, a vantagem de ser uma pessoa solteira é que a pessoa está livre de preocupações com as coisas do mundo. Coisas do mundo aí não é o pecado, não. É as coisas que proporcionam o bem-estar para a família. Então, eles podem ter um relacionamento com Deus, mas não terão um relacionamento com Deus como uma pessoa solteira que está totalmente entregue a Ele. Paulo não está vendo o casamento como um empecilho para servir a Deus. Apenas dizendo que o solteiro tem menos coisas para se preocupar. E ele pode se preocupar com as coisas de Deus de uma forma que uma pessoa casada não consegue muitas vezes. Você não consegue entender esse contexto de Paulo aqui? Ele não está tentando demonizar o casamento de nenhuma forma. Nessa explicação de Paulo, nós podemos tirar alguns conceitos aqui. Primeiro, os solteiros, ou melhor, os não casados, eles deveriam dedicar mais tempo no seu relacionamento com Deus, ao invés de ficar caçando relacionamento aí, com a primeira pessoa que apareceu na internet. É o que ele está falando. É para assim entender? Paulo está dizendo isso. Os solteiros deveriam dedicar mais tempo cuidando do seu relacionamento com Deus e também, ao invés de ficar bibliotando o relacionamento dos casados. Sabe falar que os solteiros deveriam cuidar das coisas do Senhor, ao invés de ficar cuidando também da vida dos casados, como acontece às vezes. Paulo está dizendo assim, olha, os solteiros podem e devem ser as pessoas mais ativas na obra de Deus. Os solteiros podem geralmente, olha isso aqui, peraí, como tem pouca preocupação, tem poucas necessidades materiais, deveriam ser os que mais contribuem também na obra de Deus. Deveria ser assim. Porque a pessoa que é casada tem muitas preocupações, às vezes muito gasto. Essas pessoas deveriam investir em missões, na obra do Senhor, com o seu tempo, com seus recursos, com tudo. Paulo faz essa afirmação, falando assim, o solteiro tem mais tempo para o Senhor. A igreja deveria esperar uma dedicação maior dos solteiros do que dos casados, uma vez que ele tem pouca coisa para se preocupar. Nós, como igreja, deveríamos cobrar. Deus espera uma dedicação de todas as pessoas na igreja, mas espera uma dedicação maior das pessoas que não são casadas. Deus espera essa dedicação. Paulo está dizendo mais ou menos assim, olha,
Pessoas que ainda não têm um relacionamento deveriam se esforçar para crescer no seu relacionamento com a igreja, com os irmãos e com todas as suas atividades. Deveriam se dedicar mais, porque não têm filhos para cuidar, ou se têm, não têm um cônjuge, às vezes, para fazer muitas cobranças. Está conseguindo entender o contexto? Não é compreensível que pessoas não casadas não cresçam no seu relacionamento com Cristo, com a igreja, com os irmãos. Não é compreensível. A Bíblia não entende isso. Pode não estar no seu poder escolher ser uma pessoa solteira ou uma pessoa casada. Mas está em seu poder escolher a forma que você gasta ou aproveita essa fase da sua vida. Irmãos, talvez, isso aqui é importante, talvez o melhor momento da sua vida é esse. Não porque você está sozinho, porque não é nenhuma glória estar sozinho. Não vamos romantizar essas coisas, não vamos romantizar as coisas aí. Para falar, esse é o tempo que você pode fazer coisas para o Senhor que você não vai conseguir fazer quando se casar. O melhor momento da sua vida é esse. E você não pode ver isso como um fardo para a sua vida. Não é assim que a Bíblia mostra essa fase que você não está sozinho ainda. A Bíblia mostra como se você tivesse um privilégio, você tem mais tempo, você tem mais oportunidade de servir. Então, não desperdice a sua solteirice, aproveite o máximo que você puder para se dedicar na obra de Deus, para se dedicar no evangelismo, nas orações, em conversar com as pessoas. Se Deus tiver um companheiro para você, Ele sabe como unir você. Você não precisa ficar desesperado com a primeira pessoa que aparece na sua vida. Ele está falando que você deveria dedicar na obra dele. Não tome as coisas nas suas próprias mãos. Aproveite esse tempo para se dedicar no Senhor. Ainda que você não seja uma pessoa celibada, um celibato, né? Mas você deveria viver nesse momento assim. Como? Aproveitando cada segundo, cada momento para o reino de Deus. Para de desperdiçar o seu tempo, a sua solteirice, ficando imaginando como será o seu primeiro encontro, quando aquela pessoa vai aparecer. Ela não fica assim, não fica desesperado pensando em relacionamentos ainda. Aprimora o seu relacionamento com o Senhor, cresça na obra do Senhor. É o que Paulo está dizendo para eles têm poucas preocupações, porque tem uma preocupação maior, está dedicado na obra de Deus. Mas acontece isso? Acontece? Não acontece isso muitas das vezes. Temos pessoas que são casadas, às vezes, mais ativas do que pessoas solteiras. Isso não é compreensível. Na visão de Paulo, o tempo de solteirice, o tempo que você não é casado ainda, é um tempo de quê? É um tempo de dedicação plena no Senhor. E se você não está aproveitando esse tempo dessa forma, você está fazendo mau uso do seu tempo. É o que Paulo está dizendo. Se hoje você não consegue manter uma vida pura, uma vida reta, uma vida de dedicação, oração, participando nos eventos da igreja, você acha que vai conseguir fazer isso quando você se casar? Não vai. Não vai mesmo. Terá alguém a te cobrar para você fazer as coisas. Terá alguém mesmo para te cobrar as coisas. E isso é justo. Então, hoje, se você é uma pessoa não casada, você pode largar tudo, por exemplo, e ser missionário. E se você, quando você casar, você tomar essa decisão, você pode estar pecando contra o seu cônjuge. Em Angola não tem muitas igrejas. Se você hoje é uma pessoa assim, você pode ser um missionário em Angola, pode ser um missionário na China. Tem coisas, acredita, que se você não fazer agora, você não vai fazer nunca mais. E você não deve ver isso como um fardo. Você deve aproveitar esse momento. Você deve ver isso como uma oportunidade. Não ver isso como uma fase que você tem que suportar. Vê isso como um privilégio de dedicar ao Senhor, porque talvez mesmo você tenha esse dom do celibato, estar sozinho. Isso não é uma maldição, não, irmão. Em Mateus 11, 19, as pessoas puderem me acompanhar. Mateus o quê? 19. Parece que até pessoas que acreditam que os dons continuam. Os dons continuam, mas esse aqui, eu sou sensacionista nesse dom. É assim mesmo que acontecem as coisas. Nesse aí, são dois dons. Todo mundo parece sensacionista. Esse e o de contribuição. Mateus 19, 11. Ele fala assim, fala sobre Jesus. Ele, porém, lhe disse, não fecha 1 Coríntios 7, tá bom? Nem todos, Mateus 19, 11. Nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos
que nasceram assim, e eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outro que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos seus. Quem pode aceitar isso, aceita. Né? Até mesmo Jesus dá essa declaração. Ele está falando sobre o casamento. Discípulos, ele está falando sobre a questão do divórcio. Jesus falou, olha, é bom que você for casado, você permaneça assim mesmo. Então, os discípulos falam, quem pode suportar isso? Essa doutrina é muito forte, Jesus. Então, Jesus está falando assim, olha, nem todo mundo pode aceitar essa doutrina, essa palavra. Ele fala assim, há eunucos, há pessoas que se fizeram assim por causa do reino. Está entendendo? Que se castraram espiritualmente, que se separaram. Eunuco, o que é um eunuco? Eunuco era um oficial que era castrado para cuidar das coisas do rei, principalmente das mulheres do rei. Assim, quando castravam ele não corria perigo também de tentar fazer outras coisas com a esposa do rei. Então castravam ele. Então era uma pessoa de inteira confiança de quem? Do rei. O rei confiava nele em tudo. Ele estava sempre, o trabalho dele era o rei. Então, nesse texto de Mateus, Jesus mostra que existem 3 eunucos. Primeiro, os eunucos que já nasceram assim. Esses são aquelas pessoas que talvez nasceram com uma deformidade, deficiência, algum problema de saúde, que nasceram de forma especial. Segundo, os eunucos que foram feitos por mão de homens. Esses são aqueles que foram fisicamente castrados, né? Para perder o prazer sexual. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 20, versículo 18, e Esther 2, 14. Esses eunucos que foram castrados eram dedicados no trabalho do rei. E o terceiro são os eunucos espirituais. Nesse terceiro, a palavra eunuco é utilizada para ser uma figura daqueles que têm o dom de celibato, daqueles que não almejam constituir família, daqueles que não almejam se dedicar em casamentos, para se dedicar exclusivamente no trabalho de Deus. É a única coisa aceitável para que alguém não constitui o quê? Família. Estar completamente dedicado no trabalho do Senhor por ter esse dom. Não é a pessoa que se põe esse dom. É a pessoa que tem esse dom. Então, Jesus aqui não está promovendo a castração de alguma forma. Ele está falando sobre a renúncia por um propósito maior. Pelo quê? Pelo reino. Ele fala, eunucos que se fizeram por causa de quê? Do reino. E vocês não podem olhar para essas pessoas como fracassadas. É o que Deus está ensinando. Porque o casamento é um meio e não um fim em si para glorificar a Deus. É um dos meios para glorificar a Deus, mas não é o único. Porque alguém pode glorificar a Deus também se castrando espiritualmente, como Paulo, como Jeremias, como Elias. Assim, para estar completamente dedicado no trabalho de Deus. Muitos vão glorificar o Senhor por meio da sua família, trabalhando com a família, se preocupando com a família. Isso glorifica a Deus. E outros vão glorificar o Senhor trabalhando completamente para Ele também. Eu consegui entender, irmãos? É Deus quem escolhe como Ele vai ser glorificado no dia dos seus servos. É Deus que escolhe. Então, esses homens, esses eunucos, esses homens que se castraram pelo reino, em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 4, vai falar dos 144 mil que nunca se relacionaram, que eram os vivos, que eles se castraram espiritualmente para o reino. Diz assim, Apocalipse 14, 4. Fala assim, estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, entender? Aqui fala uma classe de pessoas que se separou, que se privou de constituir família, assim, de se relacionar. Eles se afastaram de relações sexuais por amor ao Cordeiro, não apenas por uma questão de escolha, mas porque eles foram capacitados pelo Senhor. A palavra mais bonita desse versículo não é porque eles não se relacionaram com ninguém, não é porque eles eram virgens, é porque eles seguiram quem? O Cordeiro. Eles seguiram o Cordeiro. Fala de uma completa obediência desses homens, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com nada, com agradar outra pessoa, filhos, esposa, marido. Eles só tinham uma preocupação, seguir o Cordeiro onde quer que eles fossem. Talvez seja a preocupação, você olha para a vida de Jeremias, vai ver um homem assim, você olha para a vida de Paulo, vai ver um homem assim, que eles são como vento,
Onde o vento sopra é onde eles vão, mas eles seguem o Cordeiro de uma forma que talvez uma pessoa que constituiu família teria dificuldade de fazer o quê? De seguir. Aqui, uma coisa bonita aqui que eu quero deixar bem claro aqui. Isso aqui é bonito que eu vou falar. Esses homens aqui, para falar assim, que são solteiros, que não se terminaram, não dá para falar que ficaram assim porque fracassaram, não conseguiram conquistar alguém. Entenda que não é que eles estavam a esperar alguém e não apareceu ninguém também. Entenda. Não consegui entender, irmãos? São pessoas que realmente tomaram essa posição. Você às vezes está fracassando muito nessa área, fala assim, não, eu parecia um quadro aí, não. Essas pessoas nem tentaram. Não consegui entender. Elas, por amor ao rei, elas queriam glorificar o Senhor dessa forma, para seguir o Cordeiro. Não seguir nos seus sonhos, não seguir nos seus projetos, não seguir no senso comum. Elas só queriam ir onde o Cordeiro está. E esses homens, o profeta Isaías tem uma profecia sobre ele. Vocês vão ler isso em casa, no capítulo 56. E o próprio Deus diz assim: eu darei a eles, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos, um nome eterno, que não será jamais apagado. Esses homens que... Isaías 56, versículo 5. Esses homens que não se relacionaram, que se castraram pelo reino, fala assim: eu lhes darei algo melhor que filhos. Eu lhes darei algo. Eles serão lembrados para sempre. Eles estarão comigo. Eles serão tratados com uma honra diferenciada, quanto assim falar. Então, mas isso aqui é bonito falar dentro da igreja. Alguém que se castra pelo reino, alguém que se dedica nas coisas de Deus, que não se casa. Mas quando você sai da igreja, você vai nos seus amigos, eles começam a perguntar para você. Você está na sua mesa com seus parentes, eles perguntam para você. Isso é bonito dentro da igreja, mas o mundo não compreende isso. Só você falar que eu tenho esse dom, não. Você vai pensar que fizeram uma lavagem cerebral. Mas existe um homem que pode ser um exemplo para nós, para as pessoas solteiras e para as pessoas casadas. Mas hoje eu estou tratando com as pessoas solteiras não casadas ainda. A vida de Jesus, adulta de Jesus tinha amigos casados. Não sei se lhe aconselhavam também, não sei. Essa idade de passar, não sei. Tenta imaginar a vida de Jesus com os amigos dele que eram casados. Pedro falava muitas coisas, não sei. E quando Jesus Cristo ele se encarna, ele não veio apenas nos ensinar o que fazer ou como viver no céu. Ele se encarna para nos ensinar também a como viver aqui nessa terra. Imaginam a vida de um líder numa sociedade onde o homem casa com 12 anos, eles falam sobre casamento e divórcio. Jesus. Pensa num líder assim. Jesus com... Você pensa, os amigos dele casados aí, eu sou o único solteiro. Quando viram Jesus a conversar com uma mulher uma vez, eles ficaram escandalizados. Quando encontraram Jesus a conversar com uma mulher samaritana, será? Eles começaram a, talvez, pensar um monte de coisas. Porque o relacionamento de Jesus era diferente. Então, quando ele se encarna, ele nos mostra como nós deveríamos viver. As pessoas perguntam como a pessoa solteira deveria viver. Deveria viver como Cristo viveu. Com aquele padrão. Como é que ele viveu? Ele tinha um relacionamento intencional com as pessoas, sem nenhum interesse sexual com elas. Sem nenhum interesse de tirar proveito delas. O casamento tem o seu potencial de glorificar a Deus. O solteirismo tem o seu potencial de glorificar a Deus por meio de Cristo Jesus. A Deus seja dada a glória, porque a vida do filho dele, quando se encarnou, a gente vai ver mais para frente, mostra que tanto é Cristo, ele é um modelo de como deve ser o relacionamento de um homem casado e como deve ser o relacionamento de um solteiro também. Porque na sua humanidade ele pode ser um padrão de como o solteiro deve viver, e na sua divindade ele deve ser um padrão de como os casados devem se relacionar. E a glória dada a ele, porque ele é tudo em todos. Ele pode ser um modelo padrão para ambos, porque ele é completo. A vida de Jesus Cristo, ela mostra como o solteiro deve viver. Como? Deve viver glorificando ao Senhor, olhando para as pessoas do sexo oposto como pessoas que carecem da graça de Deus, que precisam ouvir a mensagem, e não apenas como potenciais pretendentes, como nós vemos muitas das vezes.
Nós estamos tendo uma pessoa legal, nós já começamos a imaginar, meu Deus, será que é? Será ou não será? Esse aqui. Imagina o tanto de pessoas que olharam para Jesus talvez assim e dessa forma. Mas ele, esse aí, você sabe. Mas ele, o relacionamento de Cristo era o mais puro possível com as pessoas. Então, a vida de Jesus, como solteiro, é uma vida de um chamado de viver para algo além dos interesses pessoais. Ele vivia para os outros. Ele ia na casa das pessoas, curava os doentes. Ele ia em casas que não convidavam. Ele falava, eu posso ir na sua casa curar o fulano, o seu servo. Então, ele se relacionava com as pessoas. Então, nós temos várias orientações. Até Paulo falando para Timóteo, quando você se relacionar, quando você vê dizimar a igreja, se relaciona com elas como o quê? Como irmãs em Cristo. Isso hoje é difícil. As pessoas solteiras não conseguem olhar para uma pessoa com boas qualidades apenas com alguém para se relacionar como irmão, ou se relacionar como Jesus se relacionou com aquelas pessoas. E isso é difícil. Você não vê que Jesus, ele se relacionava com as pessoas. Ele tinha um relacionamento com as pessoas. Jesus era seguido por mulheres. E você vai encontrar isso em Mateus 27, 55. Mulheres seguiam Jesus. Mulheres sustentavam Jesus. Mas todas as conversas de Jesus com aquelas mulheres eram conversas piedosas, eram conversas santas. Então, como que uma pessoa solteira deveria viver? Eu repito para vocês. Temos um modelo. Deus teve um filho. Ele não se casou. E Deus quer que todos os seus filhos que foram adotados vivam como esse filho viveu. Uma vida santa. Uma vida com um relacionamento intenso com Ele. Um relacionamento profundo. A ideia de que nós adoramos um Deus que é tanto padrão para os casados como para os solteiros é fascinante, irmãos. É completamente fascinante. Então, você, por exemplo, olha, quando ele vai falar sobre os casais, ele fala assim, em Efésios 5, 25, os maridos amem as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou para ele. Ele também é modelo para os casados. Mas ainda assim, não deixa de ser um modelo para quem? Para o solteiro. Esse é maravilhoso, esse é o Deus que nós temos. Nunca ninguém vai falar assim, não, Cristo não pode ser um modelo para esse aqui. Não, ele é. Ele é, irmãos. Então, nós, ter algumas aplicações aqui, nós devemos nos alegrar quando pessoas se casam. E vamos orar para os irmãos casarem. Mas também devemos dar glória a Deus aos irmãos que são solteiros, que têm se dedicado aonde? Na obra de Deus, no trabalho do Senhor. Mas nós não conseguimos ver as coisas assim. Nós trazemos na igreja a pressão que o mundo já faz. Nós tentamos trazer as pessoas de idade que estão sozinhos como se estivessem a fracassar na vida. E não trazemos esperança para essas pessoas. Então, mas também existem inúmeras vantagens de uma pessoa que não se casou. Isso é uma realidade. Pessoas solteiras são propensas a lutar com a solidão, são propensas a passar dificuldades sozinhas, são propensas a ter muitas tentações sexuais e muita imoralidade. Quanto mais solitário você tiver, mais fantasias sexuais você terá. A gente não está embelezar a vida do casado, do não solteiro, não. Nossa, não é isso. Então, está trazer o contexto aqui de Paulo, que ele está trazendo aqui. Então, o que deveríamos fazer ou esperar de pessoas solteiras na igreja? O que nós deveríamos esperar? Como devemos lidar com essas pessoas? Primeiro, a igreja deveria lhes fazer entender que, apesar de eles serem pessoas solteiras, eles não são pessoas solitárias. Não estão sozinhos, não estão desamparadas. Inclusive, a igreja deveria promover um relacionamento mais profundo com essas pessoas, para não se sentirem sozinhos, porque de tão solitário que as pessoas não casadas se sentem, acabam se relacionando com a primeira pessoa disponível que aparece só para estar assim. Mas se as pessoas encontrarem esse relacionamento na igreja, elas vão pensar duas vezes. Elas vão ter a opção de negar as coisas que não glorificam o Senhor Jesus Cristo. Você está disposto, você que não se casou ainda, você está disposto a desfrutar de outros relacionamentos com o povo de Deus que não seja o casamento? Existem outros relacionamentos. Pode ser da vontade de Deus que você não seja uma pessoa casada. Pode ser da vontade de Deus que você seja uma pessoa solteira. Mas não é da vontade de Deus que você seja uma pessoa solitária, que não se relaciona com outras pessoas, que não se relaciona com a igreja. Porque o sábio Salomão, ele diz assim, é melhor serem o quê?
2 do que 1. Tem mais paga, tem mais resultado no seu contexto. Até mesmo quando Paulo fala sobre os benefícios da vida de não casado, ele vai falar algo. Que vocês tenham um relacionamento intenso com quem? Com a igreja. Com a obra. A igreja, sabe, as pessoas que se sentem muito sozinhas estão um pouco dedicadas nas coisas da igreja também. São um pouco dedicadas nos irmãos. Você com tanto de atividade, se tem uma coisa que nessa igreja tem, é atividade, irmão. Então quando as pessoas começam a falar, estou me sentindo sozinho, irmão. Procura um irmão, procura um irmão, não consegui entender. Então, também tem isso, irmão. Ser solteiro e ser solitário não são as mesmas coisas. Uma pessoa solteira pode ser compreensiva, uma pessoa solitária não. Porque ela vai pensar que ninguém se importa. Então, esse 20 anos, meu Deus, ninguém se importa. Por quê? Porque você não se relaciona com os irmãos. Existe um relacionamento, existem outros relacionamentos, além do que? Do relacionamento conjugal. O próprio Deus diz em Salmos 68, versículo 6, fala que Deus faz que o solitário more em quê? Em família. E Efésios 2:8 fala que nós somos do quê? A família de Deus. Devemos promover esse relacionamento na igreja. Mas não acontece. Tem um culto de casais, tem um culto de solteiro? É raro, né? Então, irmão, deve haver esse tipo de relacionamento mesmo. Se você conhece uma pessoa na igreja que está assim, se sente muito sozinho, se uma pessoa casada, chama aquele irmão, ou vamos sair, irmão, vem almoçar aqui, vem entrar aqui, vamos conversar, porque acontece mesmo, é mais propenso essas pessoas não casadas sentirem muito o quê? Muito sozinhos. Chama o irmão, não precisa falar, irmão, estou sentindo que vai estar sozinho, apenas chama. Não consegui entender? É que acontece isso. Apenas chame a pessoa, irmão. Então, uma coisa que deve haver em nós, pelo menos aqui nessa igreja, é promover o relacionamento entre irmãos. E deixar claro que existem outros relacionamentos além do relacionamento conjugal. E nós devemos promover isso, para que ninguém se sinta abandonado ou desamparado. Então, você pode desfrutar do amor de um irmão também, como Davi desfrutou do amor de Jonatas também. Pode desfrutar de um carinho, assim como Paulo desfrutou do carinho de Bernabé. Você pode desfrutar do outro amor. Eu ouvi a história de um pregador, do pastor, que ele era dono do celibato. Ele chegou no púlpito e falou assim: eu passei os momentos mais felizes da minha vida nos braços da mulher de outro homem. O irmão falou: ok, irmão. Aí falou assim, depois falou assim, o pastor continuou: eu passei os momentos mais felizes da minha vida nos braços da mulher de outro homem. Essa mulher era minha mãe. Ela me fazia se sentir amado por Deus. Ele era um pastor dedicado no ministério. Eu senti o amor de Deus quando eu estava com ela. Então, o segundo ponto que a gente deve notar, por exemplo, é: nós não podemos pressionar as pessoas. Paulo não faz isso. Jesus não faz isso. O único motivo que Paulo fala que talvez podia ser motivo de pressionar as pessoas é para pessoas que estão a arder mesmo, para que estão com fogo dentro deles. Para você estar a arder muito aí dentro de você, você deve procurar casar-se. Mas se não, não façam pressão nas pessoas, irmãos. Quando elas fizerem a escolha errada, aí você não vai estar aí. Então, Paulo fala: não seja assim. Nós, como igreja, devemos preparar as pessoas, inclusive, para o quê? Para dizer que pode ser da vontade de Deus, que você fique assim. Você pode ser esse dom, pode ter esse dom de estar sozinho. Nós, como igreja, devemos fazer o quê? Devemos propagar todos os dons do Senhor. Devemos falar dos dons do Senhor. Devemos falar sobre isso. Então, o nosso trabalho como igreja é ensinar as pessoas, em primeiro lugar, a estarem satisfeitas, quer se encontram casadas ou solteiras. Devemos ensinar as pessoas que Cristo quem completa cada ser humano. Solteiros, casados, se Cristo não é o suficiente, nada será. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em um relacionamento genuíno com Cristo. Porque Deus não criou nenhum ser humano nessa vida que tenha capacidade para fazer outro ser humano feliz, além de Cristo Jesus. Então Paulo dizia o seguinte: não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Então, quando a gente passa a ideia, por exemplo, de que às vezes ninguém passa essa ideia para a mãe, nem como é que ficamos a pensar isso? Quando eu casar, você é mais feliz, você é mais completo. Se você fica com esse pensamento, você pode se tornar uma infelicidade da outra pessoa. Porque você pode estar projetando uma outra pessoa
algo que só Cristo pode dar para você. Felicidade, satisfação, alegria. Você vai esperar no outro algo que você só deveria esperar no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então acabamos cobrando, fazendo uma pressão no outro que ele não tem esse direito de fazer. Amém? Então, quando Paulo também diz sobre esse contexto aqui, sobre a questão de ter mais tempo de se dedicar ao Senhor, Paulo também está passando que o nosso relacionamento com Cristo é mais permanente, é mais precioso do que qualquer relacionamento terreno. O verdadeiro fracasso não é você talvez não ter um relacionamento com alguém, não. O verdadeiro fracasso é você não ter um bom relacionamento com o Filho de Deus. É você não se relacionar bem com o Senhor Jesus Cristo. Porque no final de tudo, todos os relacionamentos irão acabar. Só o nosso relacionamento com Cristo vai permanecer para sempre. Então Paulo está dizendo, olha, pensem também nisso. É importante notar, olha, que vocês entendem que Paulo não está defendendo a vida solteira no momento. Ele está defendendo a vida de alguém que é completamente dedicado a Deus. É o que ele está falando. É o que ele está defendendo aqui. Porque o mesmo princípio que nós aplicamos aqui sobre a vida dedicada a Deus, que é de alguém que se excluiu de outros prazeres, vai ser também um princípio do porquê não tem, por exemplo, casamento ou sexo no céu. Vocês já viram que não tem? Não tem sexo, não tem casamento no céu? O sexo ele foi criado por Deus para criar, para dar um prazer no homem, na mulher, mas não é o maior prazer que o ser humano pode experimentar nessa vida ou nesse mundo. Existem outros prazeres que Deus criou, além do prazer sexual. Nós só teremos um prazer que excede todos os prazeres, que é o prazer de desfrutar do Filho de Deus. E quando nós experimentamos desse prazer, nós não precisaremos, não teremos necessidade de nenhum outro prazer nessa vida. Porque é o prazer que excede todos os prazeres que existem. Nós estaremos satisfeitos com quem, irmãos? Com Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro prazer. Estar satisfeito com Cristo. Então, eu quero encerrar aqui tendo algumas considerações. Um conselho até para os irmãos também. Se você deseja se casar, não imponha limites ou qualidades que você mesmo não tem. A gente pode estudar isso outro dia, né? Mas é uma orientação. Às vezes você está sozinho porque você é uma pessoa que está exigindo muito das outras pessoas. Isso não é saudável. Os teus padrões devem ser os padrões bíblicos. Amém, irmãos? Está a exigir qualidades que nem você mesmo tem. Não é muito bom. Não é muito sábio também. Amém? Bom você procurar alguém que pensa como você, que está no seu nível, que está nas mesmas condições que você. E isso tudo é importante. A gente não pode exigir muita coisa não. Só orar a Deus dizer, não é assim não. Sem mesmo poder atrapalhar as orações. No versículo 33, para encerrar aqui, mas ele fala, mas quem é casado, cuide das coisas do mundo e como há de agradar o quê? A sua mulher. Irmãos, existe uma frase que só a pessoa que não casou pode falar. Eu não tenho obrigação de agradar ninguém. Se você é casado, você tem obrigação bíblica de agradar o seu cônjuge. De agradar a pessoa com quem você se casou. E a pessoa deve cobrar isso de você mesmo. Pode cobrar. Você não está me agradando. Você está sendo desagradável comigo. Ainda há um perigo muito grande também, bom pensar sobre isso, de que pessoas solteiras podem querer cobrar participação de pessoas casadas como se pessoas casadas fossem solteiras também. Os mais jovens da igreja, as pessoas que não se casam ainda, podem querer pensar que as pessoas casadas têm o mesmo tempo, vivemos propósitos, há uma diferença. A gente pode tentar pressionar as pessoas dessa forma. Tem vigília às vezes que uma pessoa casada vai ter dificuldade de participar. Às vezes, evento de evangelismo, que uma pessoa casada vai ter dificuldade de participar. Não é que a pessoa às vezes é carnal, só está cumprindo a sua obrigação dentro do casamento. E está glorificando tanto a Deus como nós que estamos às vezes fora numa vigília, ou evangelizando também. Então, assim, entender, irmãos, que todos nós podemos glorificar a Deus dessa forma. Então, nós iremos tirar um outro dia para a gente tratar com os irmãos que se casaram, tiveram essa graça da parte de Deus de se casarem, né? Amém? Mas uma coisa que antes de encerrar, nós sempre temos tendência de pensar nas personagens bíblicas como se todas as personagens
fossem pares, né? Pensando em Abraão e Sara, pensando em José e Maria, Adão e Eva. Mas nunca pensamos que existem personagens nas Escrituras que ficaram assim. Temos o exemplo de Miriam, irmã de Moisés, temos o exemplo de Maria Madalena, temos o exemplo da Marta, temos o exemplo de Lázaro, temos o exemplo de várias pessoas, homens e mulheres que ficaram assim, que glorificaram também quem? O Senhor Jesus Cristo por meio desse ato. Mas não é para ficar assim e começar a reclamar com Deus. Como eu vi esse dia o padre Fábio de Mello, eu li o negócio dele, que ele estava a reclamar, para ser muito difícil ficar sem ter relações sexuais. Não é isso que Deus quer. Estão conseguindo entender? Deus, Ele quer que, se você deseja ficar assim, seja satisfeito com Ele. Deus não quer que ninguém fique murmurando. Estão conseguindo entender? Se for para você murmurar, irmão, não faz isso. Você não está glorificando ao Senhor dessa forma. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi o quê? Chamado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faz tudo, glória a Deus. Você que é casado, glorifica o Senhor no seu casamento. Você que está sozinho, glorifica o Senhor também, ainda assim com outros irmãos, né? Amém. Glorificar o Senhor dessa forma também. Amém, irmãos? E sempre é algo. Lembrem sempre da pessoa de Cristo como referência para nós. Sempre, irmãos. Vamos orar ao Senhor, Deus.